Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Imagine uma criminosa de 75 anos estar na lista dos bandidos mais procurados do mundo. Uma mulher que há mais de 30 anos vem ao longo de décadas conquistando maridos, acumulando heranças, usando identidades falsas e eliminando quem atravessa o seu caminho sem nunca ter pago por isso. Para uns, uma sedutora, manipuladora. Para outros, uma criminosa fria e calculista. Mas para a justiça, Heloísa Gonçalves não é só isso. Ela é considerada uma das fugitivas mais perigosas do Brasil, procurada em mais de 180 países e apelidada pela mídia como a Viúva Negra brasileira. Uma mulher que viveu em uma teia de relacionamentos suspeitos, mortes mal explicadas, que acumulou patrimônio e protagonizou histórias aterrorizantes. E os bens que ela acumulou não são poucos, viu? Porque, segundo a estimativa das autoridades, ela herdou mais ou menos 100 milhões de reais. E, além de tudo isso, tudo indica, ela ainda está viva. Para vocês terem uma ideia, essa mulher é suspeita de 4 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Nesse vídeo, vamos saber quem é ela, o que ela fez, como está a situação atual dela com a justiça e uma olhada em seu perfil psicológico. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o famoso sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Heloísa Borba Gonçalves nasceu em 13 de março de 1950 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e teve uma juventude marcada por contradições e, em meio a tudo isso, ela teve 6 filhos. Tudo começou em 1970, quando Heloísa foi presa em Brasília por suspeita de aplicar golpes na Previdência Social usando nomes falsos. Os crimes ocorreram no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Mas ela não parou por aí. Ela tinha 22 anos e registrou sua segunda filha, a Vitória, como sendo filha de seu amante, o médico Dr. Gunther Wolff, um homem mais velho e financeiramente bem-sucedido. Só que o estranho é que ela registrou a criança 6 meses depois que o médico faleceu em um acidente de carro. O fato é que ela tentou herdar alguns bens do Dr. Gunther, a família recorreu, mas mesmo assim ela herdou uma casa na Serra Gaúcha. Lembrando que na época não existia ainda, o teste de DNA, então não tinha como provar que a criança era realmente filha dele. Alguns anos depois, em 77, Heloísa foi acusada de tentar matar o então marido Carlos Pinto da Silva. O Carlos, assim como ela, também era advogado, inclusive parceiro dela em alguns crimes patrimoniais, e levou 5 tiros na porta do hotel onde o casal e seus filhos estavam hospedados de férias em Salvador, na Bahia. Ele sobreviveu e passou a acusá-la de encomendar a sua morte, pois a Heloísa assistiu ao suposto assalto sem esboçar qualquer reação. Porém, ele acabou retirando a queixa e o caso foi arquivado. Em 1980, ela foi presa novamente por usar o nome falso de Matilde Irene Gomes da Silva e depois disso, ela começou a mudar de identidade legalmente, adotando o sobrenome de seus maridos. Bom, com a imagem bem suja, a Heloísa acaba se mudando para o Rio de Janeiro e em maio de 83, ela se casou com comunhão total de bens com Irineu Duque Soares, que trabalhava em uma companhia de seguros e tinha 41 anos de idade e com quem teve seu 4º filho. Quando se conheceram, ele morava sozinho em Ipanema, um bairro nobre no Rio de Janeiro. Acontece que ele foi a Saci 5 meses depois do matrimônio, num suposto assalto enquanto a família viajava rumo a Magé, na Baixada Fluminense. Acredita-se que foi uma emboscada, pois ele levou 2 tiros e Heloísa, que estava com ele e 2 filhos, nada sofreu. Os criminosos fugiram levando dinheiro e pertences da vítima e o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Na época, Heloísa tinha 33 anos e foi investigada, mas a polícia incriminou um homem que acabou morrendo depois de um confronto com a polícia. Ela era a única beneficiária com a morte de Irineu e herdou 2 imóveis no Rio, carros e dinheiro, o que é bem estranho, a única a ganhar com a morte do homem que estava com ele no fatídico dia e que nada sofreu. Bom, 8 anos se passaram até que outro marido de Heloísa viesse a falecer após 1 ano de matrimônio. Era um empresário, o milionário sírio-libanês, chamado Nicolau Saad, de 71 anos, ou seja, 30 anos mais velho que ela, e de quem ela herdou imóveis em bairros nobres do Rio, um patrimônio estimado na época em torno de 30 milhões de reais. Saad foi encontrado morto em seu apartamento no Leblon devido a uma parada cardíaca em dezembro de 91. E segundo familiares de Saad, a Heloísa apresentou 2 versões para a morte do marido. Primeiro ela contou que ele tinha morrido atropelado por um ônibus e depois ela disse que ele morreu engasgado ao tomar um suco de laranja. Porém, a causa da morte foi dada como de causas naturais. E como ela conseguiu colocar a mão em tanto dinheiro, mesmo com a família suspeitando dela? Olha o que ela fez. Ela passou a usar uma antiga procuração do marido para transferir imóveis do falecido, sendo por esse motivo condenada por falsidade ideológica, condenação que ela também não cumpriu. E tem como piorar? Tem. A advogada já era casada com o militar Jorge Ribeiro, então aqui já entra a questão da bigamia, que é crime aqui no Brasil. E enquanto ela mantinha os 2 relacionamentos, Heloísa engravidou e, segundo o Tribunal de Justiça do Rio, ela induziu os 2 a registrarem a criança. O primeiro registro de nascimento de seu filho Marcelo foi feito em 31 de julho de 90, como sendo o filho de Nicolau Saad, e o segundo em 13 de agosto de 90, tendo Jorge Ribeiro como pai. Agora adivinhem, em 92, 1 mês e meio após a morte do Saad, o Jorge Ribeiro foi amarrado, torturado e morto com pauladas na cabeça em uma sala comercial de propriedade dele em Copacabana, na zona sul do Rio. A advogada foi acusada de ser a mandante do homicídio, ajudar na execução do crime e facilitar a fuga do assassino, que nunca foi identificado. E foi por conta desse crime que ela foi condenada à prisão e é a partir daí que Heloísa está foragida. Porém, em 92, antes de ser condenada e sumir do mapa, ela seduziu um amigo do seu falecido marido, o também libanês e empresário Elias Murad, com o qual ela namorou e viveu 8 meses. E já dá para imaginar o que aconteceu com ele. O Murad foi encontrado morto a tiros aos 84 anos na Barra da Tijuca. E, de novo, os familiares acreditam que Heloísa foi a mandante, tanto que o filho de Murad, o Eli Murad, contratou detetives para desvendar o passado da Heloísa. Só que de alguma forma ela descobriu ou desconfiou e adivinhe, 5 meses após a morte do pai, Eli Murad não foi morto por muito pouco. Ele estava em um carro com segurança na Barra da Tijuca quando o carro foi fechado e 2 homens começaram a atirar neles. O Eli Murad contou que acertaram ele na nuca e que ele perdeu os sentidos. Inclusive, ele ainda tem a bala alojada em seu corpo. Já o segurança Luiz Marques da Mota não sobreviveu. Luiz era um dos contratados pelo filho de Murad para investigar a morte do pai. E se você estiver gostando desse vídeo, aproveita agora para deixar o seu curtir, porque você sabia que a maioria das pessoas esquece de deixar o curtir no final do vídeo, mesmo tendo gostado do conteúdo? Além disso, me ajuda muito a continuar vindo aqui fazendo esse trabalho. Continuando, logo logo a gente vai ver o perfil psicológico dessa mulher, mas vamos ver o que aconteceu com ela. Além de ser acusada de 4 homicídios e 2 tentativas de homicídio, Heloísa também foi condenada por bigamia e falsidade ideológica, tendo pegado 4 anos e 6 meses de prisão por isso pela 19ª Vara Criminal do Rio em 2007. Mas a pena não chegou a ser cumprida. Em 2010, ela teve um pedido de habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal e, após faltar a 4 julgamentos, Heloísa foi condenada em 26 de agosto de 2011 a 18 anos de prisão, além dos 4 anos e 6 meses que já havia sido condenada.
Pois é, vocês já ouviram falar da Lei da Cadeira Vazia de 2008? Mesmo que a pessoa não se apresente ao júri, ela pode ser condenada. Então não adianta o criminoso ou criminosa acharem que vão ficar sem uma sentença se eles não comparecerem ao julgamento, porque tem essa lei da cadeira vazia. O problema é que Heloísa está foragida há 33 anos. Gente, ninguém consegue pegar essa mulher, que agora tem 75 anos de idade. Tudo indica que ela mora nos Estados Unidos desde que desapareceu, porque ela assina documentos de compra e venda de imóveis por lá. Só que ela usa de vários meios ilícitos para isso. Inclusive, ela chegou a assinar um desses documentos com o sobrenome de 2 maridos. A dificuldade de encontrá-la também se deve às variações de nomes que ela utiliza para não ser rastreada. Segundo a Interpol, Heloísa estaria utilizando pelo menos 8 identidades, com alterações de seus sobrenomes, além de possuir considerável capacidade financeira. É incrível como ela consegue se manter sempre longe das autoridades e não ter sido pega até hoje. Será que ela fez alguma cirurgia plástica no rosto com a intenção de ficar muito diferente do que ela era? Porque dinheiro nunca foi um problema para ela. O fato é que, além do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, estar atrás dela, desde 2011 ela também está na lista da Interpol e com alerta vermelho. Isso significa que a sua captura pode ser feita em qualquer um dos 188 países membros, caso seja localizada, e tem recompensa. O Disque Denúncia do Rio está oferecendo R$11 mil para quem tiver informações que a levem para a prisão. No ano passado, em 2024, a sua pena foi revisada pela Justiça e foi reduzida para 16 anos, mesmo com ela estando desaparecida. E pior, os crimes podem prescrever, se é que algum já não prescreveu. E agora vamos para um rápido perfil psicológico dessa mulher escorregadia. Como vimos, ela é fria, manipuladora, dissimulada e tem plena consciência dos atos que ela comete. E essa descrição nos leva a um possível quadro de transtorno de personalidade antissocial, ou seja, de psicopatia mesmo, porque vejam os traços de psicopatia que sabemos que ela tem. Ela manipulava relações afetivas com o objetivo de obter vantagens, mentia com facilidade e segurança e não demonstrava culpa ou remorso, além de ser estratégica ao extremo e altamente perigosa. Uma das marcas mais impressionantes do comportamento dela foi a capacidade de assumir múltiplas identidades. Em cada novo relacionamento, ela adotava um sobrenome diferente. Esses nomes apareciam em cartórios, registros de imóveis, contratos e até certidões de nascimento. E essa multiplicidade de identidades é típica de mentirosos patológicos e golpistas com alto grau de planejamento. E não é porque ela já é idosa que ela possa ter parado de agir, porque pessoas como ela têm um potencial altíssimo de reincidência. Ela é, de fato, um dos perfis criminais mais complexos e perigosos da história brasileira. Ela usou o amor como arma, a mentira como escudo e o sistema judiciário como ferramenta para desaparecer. Conclusão, gente, ela permanece sendo uma das mulheres mais procuradas do mundo, com uma ficha criminal digna de filme, só que infelizmente muito real. E agora é com você. Comenta aqui para mim se você acha que ela está viva e vivendo nos Estados Unidos mesmo, ou será que a viúva negra brasileira teve um fim digno do próprio roteiro que ela escreveu? Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!